Bom dia, amados queridos irmãos. Vamos aqui para o devocional de leitura ou comentário bíblico, anual que nós estamos fazendo aqui. Amém? Hoje nós vamos fazer aí o restante do mês de abril todo, tá? Do dia 21 de abril ao dia 30 de abril. Então vamos fechar hoje muitos capítulos, tá? Eu peço que fique até o final, compartilhe esse vídeo e não deixe de assistir todo o compartilhar, que tá uma bênção. Amém? Então vamos lá, vou começar pelo livro de Atos, ok? Do capítulo 9 de Atos até o capítulo 13 de Atos. Bom, o que Atos nos fala no capítulo 9? Vamos lá. Saulo incita então, começa a perseguição à igreja, em oposição ao evangelho de Jesus. E Paulo então vai a Damasco e no caminho a Damasco, Jesus aparece a ele numa visão e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, que então depois se torna Paulo. E ele fica então 3 dias, ele vai para Damasco, fica lá 3 dias, cego, ele fica cego com a visão, as pessoas vão com ele, e ele vai e recebe uma palavra de Deus, que um profeta de Deus, um homem de Deus chamado Ananias iria lá para impor a mão sobre ele, e ele seria um vaso precioso nas mãos de Deus. E mesmo o Espírito Santo toca em Ananias e fala para Ananias, mas mesmo com medo, Ananias vai. Põe as mãos sobre Paulo, Paulo é curado, batizado e discipulado, tudo nesse período maravilhoso da conversão do apóstolo Paulo. Então, capítulo 9 é a conversão dele. Mesmo discipulado, Paulo é rejeitado por ambos os judeus, que ele fazia parte, ali como fariseu, mas ele é rejeitado também por parte dos cristãos que via ele como um perseguidor da igreja, ainda não tinha confiança na conversão do apóstolo Paulo. Então ele se vê rejeitado por todos os grupos ainda nesse período aqui. No capítulo 9 a gente vê bem isso. Então Barnabé, o filho da consolação, Barnabé, um homem de Deus, que deu oferta, que colocou muito alto o padrão para Ananias e Safira. Então Barnabé se torna discipulador do apóstolo Paulo aqui, ok? Começa a discipular Paulo. Aí logo na sequência do texto, Pedro vai a Lida, Pedro cura o líder da cidade que chama Lida, o nome dele era Enéas. Na sequência Pedro desce ali em Lida e para Jope. Pedro sai de Lida, vai para Jope, cidade de Jope, e ressuscita Dorcas, uma mulher, que havia morrido ali. E Pedro impõe as mãos e ali há uma grande comoção, porque a primeira ressurreição ali relatada no livro de Atos é de Dorcas, ok? E aí a gente entra no capítulo 10. O que fala o capítulo 10? O capítulo 10 é maravilhoso, que é muito grande o texto, mas é maravilhoso, que é a conversão genuína do primeiro gentio, que é Cornélio, o centurião romano da cidade de Cesareia, e toda a sua casa. Ali também há um avivamento. Então aqui relata, que o Espírito Santo de Deus ouve as orações e vê as ofertas, os donativos, a generosidade do coração dele. E isso marca, porque Pedro recebe a visão do lençol que desce 3 vezes com os animais e répteis, animais impuros, que os judeus normalmente não comem, mas ali, Deus fala, mata e come, porque aquilo que eu santifiquei, que eu purifiquei, está santificado. E aí depois, logo na sequência da visão, Pedro já recebe ali a visita dos homens enviados por Cornélio, porque o anjo que aparece a Cornélio fala para ele enviar os homens lá para falar com Pedro. Aí Pedro já entende e vai com uma comitiva de judeus na casa de Cornélio, Os judeus foram com ele, já foram assim meio ressabiados, meio pé atrás, mas chega lá e Pedro começa com ousadia a anunciar o evangelho de Jesus, segundo o Espírito Santo havia direcionado ele. E no meio da pregação de Pedro, o Espírito Santo vem, batiza todos ali, são cheios do Espírito. Então eles ficam chocados, Pedro fica chocado, os judeus que foram com ele também, e eles entram num consenso, olha, se o Espírito Santo selou a aliança, quem somos nós para negar eles o batismo? Então vamos batizar todo mundo. E ali há um batismo, e um avivamento. E na sequência já, no capítulo 11, os mesmos judeus, que voltam com Pedro, e Pedro, voltando, os judeus cristãos debatem com Pedro sobre pregar para os gentios. Fala, peraí, mas você vai lá e pega para os gentios, o evangelho é para os judeus, o Messias é para os judeus. E Pedro conta a sua visão e conta a sua experiência ali na casa de Cornélio.
ok? Então, esse é o capítulo 11. Então, o evangelho, então, chega na Fenícia e em toda a região, e Barnabé foi a Tarso, então, buscar Paulo para Antioquia. E aqui a primeira menção dos irmãos na igreja de Antioquia serem chamados de cristãos, capítulo 11. Tá? Aqui é a primeira menção da palavra cristãos, a igreja cristã. Ágabo, aqui também nesse capítulo 11, profeta, profetiza grande fome na terra e a palavra se cumpre, né? Uma grande fome na terra. Capítulo 12, Herodes começa a perseguição, intensifica a perseguição contra a igreja em Jerusalém e mata o apóstolo Tiago à espada. É a primeira morte, né, de um apóstolo aqui relatada na Bíblia, mata ele por espada. Na sequência, ok, prende Pedro na época da solenidade da Páscoa dos Pães Asmos. Logo após a Páscoa ali tem os Pães Asmos e Pedro é preso nessa data para ele saber o que vai fazer com ele depois, ok? Mas um anjo poderoso, milagrosamente aparece a Pedro, orienta ele pensa até que ele está tendo uma visão, e ele sai da cadeia, né, tudo, as portas trancadas, tudo ali, ele atravessa as portas e tudo, e vai para Cesareia. Então, e o que acontece? Ele vai ali, ele vai para Jerusalém ali, onde estão os discípulos, e ele é recebido na porta, e os irmãos acham que estão tendo uma visão, não, mas era Pedro liberto. Logo em seguida, aí sim, Pedro vai para Cesareia, e o anjo do Senhor que salvou Pedro, ele mata Herodes, que aqui é comido de bicho. Isso até virou música, né? Comido de bicho. Ele morre imediatamente fulminado. Na sequência, capítulo 12, Barnabé, Paulo e João, chamado Marcos também, voltam para Jerusalém daqui, ok? Estavam ali com Pedro. Capítulo 13, então, Barnabé e Paulo, Saulo, que agora é Paulo, são separados pelos profetas e mestres da igreja, né, ali de Antioquia, para a obra missionária. Então, eles impõem as mãos sobre eles, poderosamente o Espírito Santo vem e separa eles, e eles então começam as suas viagens missionárias. A primeira viagem aqui, eles vão para Seleusta, na sequência descem para Chipre, depois vão para Salamina, e aqui vai relatando então as cidades onde eles foram passando e pregando o evangelho, sempre pregando nas sinagogas dos judeus primeiro. Aqui fala bem, deixa isso bem claro. Então, depois disso, eles vão a Pafos e acharam, então, ali em Pafos, um homem que chamava Bar Jesus, que era também um mágico, né? Mas o seu nome também era Elimas, era outro nome que ele era chamado, um falso profeta. E Paulo, então, repreende ele e manda e ordena que ele fique cego, e ele fica cego. Após isso, o procônsul, né, se assusta, o procônsul da Panfilha, né? E ele se converte ali, e ele então desce, né, para Perge. De Perge, então, João volta para Jerusalém e abandona então a missão aqui, né? E eles então vão para Antioquia da Psídia. Então vai lá Barnabé e Paulo, porque João Marcos abandona a missão. E eles então descem para Antioquia da Psídia. Paulo prega então na sinagoga da Antioquia da Psídia, com muita sabedoria e intrepidez, e muitos creem, e eles voltam depois no dia seguinte, e no dia seguinte, né, a fama corre pela cidade, quase a cidade inteira vem ouvir a pregação deles, ok? E os judeus se levantam com inveja dele ali, e Paulo e Barnabé pregam juntos e resistem a esses judeus, mas muitos dos gentios, né, vão ali e se convertem, e Paulo e Barnabé, perseguidos pelos judeus, ele então sacode a poeira dos pés, né, e partem para Icônio, vão para outra cidade, ok? Porque o trabalho deles ali estava concluído. Então, esse é o capítulo 13, um capítulo longo, né? E aqui nós concluímos, então, a parte do livro de Atos. Continuando a segunda parte aqui, vamos compartilhar, então, o livro de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 21. São 21 capítulos aí para a gente compartilhar, ok? Então, vamos lá. Capítulo 1, Deus fala com Josué após a morte de Moisés, né? E Deus exorta ele não se desviar da lei e também anima ele, né? 3 vezes aqui ele fala, né? Tem de bom ânimo, anima ele. E lembrando de como ele foi, Deus lembra, ó, como eu fui com Moisés, serei contigo. Por 3 vezes Deus repete isso, né? Tenha bom ânimo. Capítulo 1. Capítulo 2, Josué envia então 2 espias, que são descobertos ali na cidade, mas eles são salvos pela prostituta Raabe, que depois entra na linhagem do Messias, né, lá na frente, e que relata o quanto todos na cidade estão com medo deles. E o medo deles, então, por medo deles,
né, eles então fazem um voto ali com a prostituta Raabe, falando, ó, coloca aí então um cordão vermelho no muro, porque quando nós entrarmos na cidade, né, você e todos aqueles que estarão na sua casa serão poupados, né, e eles retornam e contam a Josué, ok? E Josué mantém a palavra. Josué, então, capítulo 3, ordena ao povo que marche em direção ao Jordão para atravessar e chegar a Jericó. Deus, então, diz para ele, fala com ele, que ele verá o primeiro sinal de milagre na vida dele, para mostrar que como ele foi com Moisés, também será com ele. E ele manda os levitas, então, com a arca ir na frente, e ele abre, então, as águas do Jordão, quando os levitas entram com a arca da aliança ali, o Jordão à vista de todos, ok? Esse é o capítulo 3. Logo no capítulo 4, Josué escolhe então 12 homens para ir lá no meio do rio, pegar 12 pedras no meio do Jordão, que estava seco, né? Para fazer um altar memorial para as próximas gerações, para lembrar desse feito poderoso, né, que Deus fez através da vida de Josué e das tribos. Capítulo 5, todos os reis então daquelas redondezas, inclusive de Jericó, ficam sabendo do milagre do Jordão e desfalecem de medo, né, dos israelitas. Então Deus manda Josué circuncidar todos os homens que ainda não tinham sido circuncidados lá no deserto, ok? E eles fazem isso, o povo celebra então ali, logo na sequência do capítulo 5, celebram a Páscoa e os ázimos, né? Logo em seguida eles comem o fruto da terra, eles vão comer o primeiro fruto da terra, o maná, e o maná cessa. Aliás, eles comem o fruto da terra e o maná para de cair imediatamente. Deus aparece a Josué na forma parecida, como apareceu com Moisés, um anjo poderoso ali, e Moisés, como apareceu Moisés, dizendo as mesmas palavras, né? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então é uma teofania aqui de Jesus, eu creio nisso. Capítulo 6, o cerco de Jericó e a sua queda, né? Aqui vai tratar do cerco de Jericó e a sua queda. Aqui tem uma coisa interessante, você vai ler os textos para frente. Sempre a arca vai na frente, os levitas e a arca vão na frente das guerras. Mas aqui, especificamente, é o contrário. Ele manda os guerreiros na frente, é algo interessante aqui. Na sequência dos guerreiros vão, logo atrás dos guerreiros, os trombeteiros, vão tocando as trombetas, os tocadores de trombeta. E depois a arca da aliança, vai por último. Nesse caso aqui do cerco de Jericó. E é a primícia, né? É a primeira cidade que eles conquistam, a primícia de Deus. Então ali, quem tocasse em algo ali era anátema, ou seja, seria amaldiçoado. Tudo que era ali de bens materiais, no sentido de ouro e tudo, deveria ser trazido para Deus, para o templo. Então, ali acontece então o cerco, né? Eles, por 7 dias, dão uma volta em silêncio, não falam nada. No 7º dia, eles vão dar 7 voltas, né? Na última volta, eles tocam a trombeta bem alto e gritam bem alto. É quando os muros caem, eles, cada um no seu lado, invadem a cidade, poupam a vida de Raabe ali, e ali é a grande vitória deles. Mas no final aqui do capítulo 6, também Josué profere a maldição de Jericó, que depois lá na frente a gente vai entender. Ou seja, quem reedificasse a cidade, sobre a base, o alicerce da cidade, o filho mais velho, o primogênito, morreria. E quando ele concluísse a obra, o filho mais novo morreria também. Ou seja, maldito seria ele, anátema. Capítulo 7, maldição e o pecado de Acã, né, provoca a derrota de Israel pela cidade de Ai. Ou seja, eles estavam ali em guerra e eles mandam 2.000 soldados, não vão dar conta do recado. Chega lá, eles são derrotados, porque havia um anátema, uma maldição na tribo, no meio das tribos, ok? Então Deus fala com Josué no capítulo 8 agora, e o anima, capítulo 8, para que ele se levante, porque eles esmorecem o ânimo, para guerrear novamente contra Ai, e Deus dá estratégia para invadir por 2 frentes, norte e sul, e Ai é derrotada aos olhos de todos. Josué manda fazer um altar depois, né, e sacrifica ali nesse altar depois da conquista de Ai, porque eles haviam sido derrotados por causa do pecado de Acã, e uma cópia da lei também é deixada ali. Olha que maravilha. Eles copiam a lei e deixam ali junto do altar. Ok? Capítulo 9 de Josué. Os reis se levantam contra Israel, com todas as tribos, mas os gibeonitas decidem o quê? Enganar o povo de Israel. Então eles se disfarçam com roupas velhas. Dizem que é um povo que vem de longe. O pão que saiu novo já estava ali mofado. As roupas velhas e rasgadas. E eles enganam os israelitas. E eles fazem, né, os líderes das tribos fazem aliança com os gibeonitas, só que sem consultar a Deus. E eles então depois descobrem que eles eram um povo ali da redondeza, que deveria ser mortos. Mas como eles já haviam feito,
né, essa aliança, não podiam mais desfazer. Então eles falam: já que vocês nos enganaram, agora vocês vão ser servos, vão ser escravos, rachadores de lenha e tiradores de água. Ok? Esse é o capítulo 9, tá? Os gibeonitas. Capítulo 10, né? O rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, convence outros 4 reis a irem à guerra contra os gibeonitas, porque eles ficaram com medo de Israel, e os gibeonitas, agora que era uma grande nação, estavam sob o domínio de Israel, eram escravos deles, e eles então invadem a cidade de Gibeão, e os gibeonitas clamam, os israelitas vão à guerra contra esses 5 reis, e eles derrotam esses reis. Na batalha, essa batalha aqui no capítulo 10 é interessante, porque isso aqui é algo poderoso, é algo que nunca aconteceu. Caem pedras do céu, tá? Caem pedras do céu aqui, e o sol e a lua param. Isso não tinha acontecido ainda. Então Josué dá um comando, né? E o sol parou e a lua parou, ok? O sol parou e a lua parou. Depois eu faço comentário sobre isso. Outros vídeos têm comentário sobre isso aqui, tá? E pararam por quase um dia todo, né? E esse milagre é sobrenatural. E outras vitórias de Israel também sobre outros reis daquela região é relatado aqui no capítulo 10, tá? Capítulo 11. Se levanta um grande exército de várias nações ali, várias mesmo, mais de 10, contra Israel. Um povo extremamente numeroso se levanta, né, como as areias, né, do deserto. E Deus fala a Josué novamente: não tenha medo. Mais uma vez, Deus lembra a Josué para não temer. E Josué então se levanta e consegue derrotar todos os reis, ok? E destrói, queima tudo como Deus havia mandado, sem medo. E eles também derrotam todos os gigantes daquelas terras, desses reis que habitavam ali naquelas cidades, principalmente as cidades altas, né? Jerusalém ali. Ok? Capítulo 11 é esse, é um resumão das vitórias de Israel. Ele dá uma resumida grande. E aí entramos no capítulo 12, que é o relato dos reis derrotados por Josué e as tribos de Israel. Os nomes deles, os domínios deles e o número deles. 31 reis estão aqui, né? Conclui ali as guerras no capítulo 11, no 12 ele vai dar o relato ali das vitórias de Josué, dos 31 reis derrotados, as mais de 31 nações que eles derrotaram. E no capítulo 13, então, entramos, né, Deus falando com Josué sobre a sua velhice. Ó, Josué, você já está velho, e as nações, ainda faltam muitas nações para derrotar, muitos reis para derrotar, muitas vitórias a conquistar e muitas terras a conquistar, né? E ele lembra isso, ele lembra Josué disso. Algumas já lhes foram entregues, os israelitas ainda têm herança e precisa ser repartido, né? E no capítulo 14, então, Josué, Eleazar e os cabeças das tribos, então, começam a dividir a herança da terra prometida. Josué, então, dá a herança conforme havia prometido a Caleb, quando teve aquela demanda dos 12 espias das tribos. 10 se levantaram contra, que eram gigantes, e Caleb é inciso ali, mas Josué, com relação à sua fidelidade, ele recebe então a herança que ele pediu, né? A cidade de Jerusalém e uma grande herança ali ao redor, que a maior terra era da tribo de Judá. Foi o maior pedaço de terra ali, dividido. No capítulo 15, os termos da divisa das terras de Judá e a parte especial de Caleb e de Otiniel, que derrota então Kiriat-Sefer na terra de gigantes. E ele recebe então, no capítulo 15, que a filha de Caleb, Axa, como esposa, faz parte da família. E o nome, então aqui é relatado também no capítulo, o nome das cidades que estão na herança de Judá. Olha que interessante, isso também é um documento histórico. Aqui relata o nome das cidades que estão na herança da tribo de Judá. No capítulo 16, os termos da herança da tribo de José, no caso Manassés e Efraim, é dividido em 2. Os 2 filhos dele herdam aqui, ok? Por quê? Porque a tribo de Levi não vai ter herança, então precisa das 12 tribos, então a tribo de José recebe a porção dobrada, cumprindo então a palavra de Deus. Olha que poderoso. E no capítulo 18, Josué exorta então que as outras 7 tribos que ainda não tinham demarcado as suas heranças, eles tinham que ir, né, com os líderes ali, demarcar a herança, trazer para Josué as 7 terras das 7 tribos que ainda faltava, para que ele depois então tirasse sorte, ou fizesse sorteio, tribo por tribo, de quem que herdaria o que, ok? Continuando aqui,
na capítulo 19, as sortes da tribo, de cada tribo agora. Começando então pela primeira tribo, começou no capítulo 18, que foi a tribo de Benjamim. E no capítulo 19, a segunda tribo, que é a tribo de Simeão e os seus termos. Então aqui relata a tribo e os termos que a tribo vai herdar, ok? A parte da herança e Simeão herda parte da herança da tribo de Judá, tá? Porque a tribo de Judá tinha uma herança muito grande. Então, parte da tribo da herança de Judá também cai para Simeão. Na sequência, a terceira tribo é Zebulon, que recebe sortes. A quarta a ser sorteada é a tribo de Issacar. A quinta a ser sorteada é a tribo de Asher, ok? A sexta sorte cai para a tribo de Naftali. E a sétima sorte e última cai para a tribo de Dan. É a última tribo aqui que recebe herança, ok? Capítulo 20, então. Capítulo 20, Deus fala a Josué e o exorta as tribos a escolherem as cidades das tribos para refúgio, a tribo, né, as cidades de refúgio, que são as prisões, para onde as pessoas que cometiam um crime sem intenção de matar, era dirigida para ali, para trazer uma paz à terra, para que o vingador do sangue não matasse, porque ele não teve culpa pela morte, tá? São cidades de refúgio. Então aqui tem os termos da cidade de refúgio, nesse capítulo 20, ok? E no capítulo 20 aqui, então, a gente conclui a parte do livro de Josué, tá? Terceira parte do nosso devocional, entramos então no livro de Jó, capítulo 21, até o capítulo 30, e a gente começa aqui no capítulo 21, Jó respondendo a Zofar, e declara que a prosperidade não é o padrão que Deus usa, né? Ou seja, não é o padrão que Deus usa para trazer bênção sobre as pessoas. A prosperidade não é um sinal de bênção. E ele faz, então, a comparação da vida do ímpio, que não teme a Deus e que também é próspero. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque os amigos de Jó atribuíram aquela tribulação de que ele perdeu tudo e de que ele está enfermo, que ele não tinha a bênção de Deus. E isso não é uma realidade, que a gente já sabe no início do texto de Jó. Capítulo 22, então, ele responde à fala de Jó, fala da prudência e de que ela é proveitosa para todos, né, e que todos possuem iniquidade, inclusive Jó. Olha o que ele traz aqui. Ó, todos são iníquos. O iníquo e mesmo aqueles que se dizem justos também nasceram iniquidade, porque todos nasceram do ventre de mulher, literalmente. Né? Inclusive Jó, ele exorta a se apegar a Deus acima de todas as coisas, tendo ou não patrimônio, entregar isso nas mãos de Deus, e nós discernimos quem são os nossos inimigos. Ele está exortando a Jó, você tem que discernir, né, quem é o seu inimigo, qual é esse ataque do inimigo. Capítulo 23, então, Jó responde, ele faz e diz que não sabe onde está o seu inquiridor, o seu inimigo, não sabe por onde ele vem, qual a forma, o seu modus operandi, né? Seu inimigo, ele é sorrateiro. Jó falando, a fala dele deixa resplandecer isso. E ele reconhece que tudo isso, ele ainda tem vida. Por causa de tudo isso, ele perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu tudo, mas ele ainda tem vida nele. Enquanto ele respirar, ele vai continuar crendo na bondade de Deus e que Deus é bom, por mais que ele esteja em completa escuridão. Olha que maravilhoso capítulo 23, hein? Capítulo 24, continua sua fala, Jó continua dizendo que Deus tem visto a injustiça dos ímpios, por mais que não pareça, porque o ímpio prospera aos olhos de todos, e Deus tem visto a justiça e injustiça ali de todos. Capítulo 25, então, Bildade responde a Jó. Bildade, o outro amigo, né? E pergunta como o homem seria justo e reto diante de Deus. E, em resumo, todos são, de alguma forma, ímpios e, de alguma forma, impuros diante de Deus. É isso que ele quer dizer. Todos são ímpios, todos são impuros. E Deus trata com aqueles que são mais ímpios. Essa é a fala deles. Porque a dificuldade de Jó, eles atribuem isso a uma correção de Deus, uma falha que ele teve, Jó teve com Deus, de alguma forma, ele estava sendo castigado. E no capítulo 26, Jó responde, então, a Bildade, de onde vem a bondade que o homem pratica. Jó fala, se todo mundo é ímpio, de onde vem a bondade? Vem de Deus. E Jó atribui que toda prática de bondade do homem tem que vir de Deus. E como Deus é bom diante de todos os homens, sejam eles ímpios ou não, ou santos, né? Deus é bom para com todos, e como Deus é bom até na criação corrompida, né? Ela recebe da bondade de Deus. E a maldade do homem não elimina a bondade de Deus. Isso aqui é poderoso, aponta aí. A maldade do homem não diminui em nada a bondade de Deus, que é grande,
e é poderosa. E que se manifesta ainda naqueles que não buscam a Deus. A bondade de Deus se manifesta até naqueles que não buscam a Deus. Jó deixa falar. E Jó, no capítulo 27, continua falando que mesmo debaixo de todo o seu sofrimento, ele continuará amando, servindo e adorando ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. No capítulo 28, então, Jó continua falando da bondade de Deus. Ele fala em 3 capítulos seguintes. Da bondade de Deus e das oportunidades que Deus oferece para que a gente possa adorá-lo na abundância e na falta. Quando você tem e quando você não tem, você continua adorando a Deus. Essa é a fala de Jó em todo o tempo. E ele diz que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Ele fala aqui no capítulo 28, ok? E no capítulo 29, Jó então faz memória de dias passados, que ele tinha prosperidade e que quando ele passava as pessoas o tratavam como um rei, e ele era quase um salvador para muitos e como se fosse um Deus para outros. Ele fala isso aqui no capítulo 29, é interessante a fala de Jó, só que logo no capítulo 30, né, ele diz que agora que eu não tenho nada, ou seja, o padrão de análise do povo, agora que eu não tenho nada, eles riem de mim, zombam de mim, me humilham e se afastam de mim. Por quê? Porque eu perdi tudo aquilo, ou seja, o padrão que eu era medido é pelo patrimônio, Jó dizendo. Agora, como o meu patrimônio diminuiu, como eu não posso mais oferecer para eles aquilo que eles tinham de mim, eles me zombam, humilham e ignoram. E eles abominam Jó a ponto de o excretar. Então, isso aqui é a fala do capítulo 30 de Jó, e ele conclui aqui, e nós concluímos aqui essa parte para a gente poder, né, raciocinar sobre tudo isso. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.